falando da palavra de Deus, né? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Reis, no livro dos Reis, 1 Reis, capítulo de número 18. E o versículo, irmão, de número 21. Livro dos Reis, 1 Reis, né? Capítulo 18, e o versículo de número 21. Amém? Todos acharam, irmão? Amém. Olha só. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Esse Baal, sigam. Porém, o povo não me respondeu nada. Amém? Amém, irmãos? Amém. Eu vou comentar aqui um pouquinho aqui, irmãos. Nós vamos percorrer um pouquinho a Bíblia aqui, né? No livro de Reis. E eu gostaria que você tivesse com a sua Bíblia na mão, porque eu estava comentando hoje, né? E eu gosto sempre de recomendar aos irmãos: irmão, você tem que ter a palavra de Deus na tua mão. Por quê, irmão? Hoje, nós estamos vivendo um cataclisma espiritual. O povo está sofrendo, o povo está perecendo por não conhecer as Escrituras. E a arma do cristão, irmão, do homem de Deus, da mulher de Deus, é a palavra de Deus. E hoje pela tarde nós estávamos comentando, né? E o cristão, ele tem que andar com a Bíblia. Porque se ele não andar com a Bíblia, irmão, ele vai acreditar em tudo aquilo que os outros falam. Se o bispo estiver falando algo errado aqui, irmão, você vai constatar na palavra de Deus. Agora, se eu não andar com a palavra de Deus, automaticamente eu vou acreditar em qualquer maneira, qualquer coisa. Então, todas as vezes, irmãos, que você vir para a reunião, você vir para o culto, traga, olha só, olha para cá, traga a palavra de Deus nas mãos. Amém? Olha só, aqui esse texto que nós acabamos de ler, ele relata sobre o povo de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel, ele era um povo meio que rebelde. Por quê? Porque o povo nunca nada estava bom para eles. Quando Deus começava a abençoar a vida deles, quando eles estavam tudo bem, de repente eles se afastavam do caminho de Deus. E aí Deus permitia, né, que os inimigos mais próximos deles ali oprimissem eles por anos, né, por vários anos, meses, dias, né? E ali eles eram oprimidos até eles voltarem, né, à pessoa de Deus e reconhecer que sem Deus, né, eles não eram nada. E aqui, irmãos, o que acontecia aqui nessa época aqui? Havia um camarada por o nome de Acabe. Esse Acabe, irmão, ele era marido de Jezabel, né, que era filho de um rei gentil, né, que adorava a imagem de Baal. Quem era Baal? Baal, segundo a história, ele levava dois nomes: o Deus da chuva ou o Deus das moscas. Eu acredito que mais ele era mais como o Deus das moscas, né? Que ele não dava mais para Deus das moscas porque Deus da chuva. E diz o texto, irmãos, que
de Deus e começou, né, a adorar a Baal. Se não bastasse isso, irmão, o que ele fez mais? Ele pega, levanta uma estátua de Baal em Israel e começa a povoar ali altares a Baal. E isso acendeu a ira de Deus. Porque, irmão, uma coisa, né, que nós aprendemos é que Deus, ele não reparte a glória dele com ninguém. Haja dito que o apóstolo Paulo, ele disse assim: porque dele, para ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre e amém. Então a glória, irmão, ela só pertence a Deus. Deus, ele não reparte a glória dele com ninguém. E aí a ira de Deus se acende. E aí Deus, quem que Deus chama? Elias, né? Deus, ele chama Elias, um morador de Gileade. A Bíblia diz que não se sabe bem ao certo, né, da onde surgiu ele, mas ele era um morador ali da região de Gileade ali. O nome de Elias significa: o Senhor é a minha bandeira. E aí, Elias, Deus convoca Elias e fala para que Elias apregoe para Acabe, né, para que ele abrisse os olhos dele da maldade que ele estava fazendo, que Deus não estava se agradando. E aí, diz o texto no capítulo 17, que o Senhor, ele vai mostrar para o povo de Israel quem realmente ele é o Deus da chuva. E aí diz o texto que Elias testifica, ele se apresenta mediante Acabe. E ali, quando ele chega mediante Acabe, ele começa a profetizar. E quando ele começa a profetizar, ele começa assim, ó: assim diz o Senhor, perdão, vou aqui ler aqui, ó: vive o Senhor, Deus de Israel, que perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, segundo as minhas palavras. Você vê que Elias aqui, irmãos, ele tinha uma intimidade profunda com Deus. Por quê? Somente uma pessoa, irmão, que tem um relacionamento profundo com Deus, somente uma pessoa que está perante face a face com Deus, para profetizar da maneira que Elias profetizou. Ou seja, Elias, ele profetiza segundo as suas palavras. Olha a intimidade que o homem tinha com Deus. Ou seja, a fé de Elias, ela não tinha dúvida. Ele não tinha dúvida na fé que ele servia, ao Deus que ele servia. Ele sabia que era Deus que colocara ele ali, e se segundo o que ele falasse, Deus ia velar pela palavra de Elias. E aí, Elias, com essa profunda intimidade, né, após ele profetizar, diz o texto no capítulo de número 17, você vai ver aí, que Elias, ele fecha a boca e Deus fecha as comportas do céu. Ou seja, Deus não permite que houvesse nem chuva, nem orvalho, conforme o homem de Deus havia profetizado. Ou seja, quando você tem intimidade com Deus, irmão, você não precisa receber uma revelação de Deus para você profetizar o bem na vida das pessoas. Tem muitas pessoas hoje passando por um momento difícil e aí estão esperando uma revelação. Não, irmão, se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, começa a profetizar. A fé, irmão, ela é certeza das coisas que não se vê, mas que se esperam. Talvez você esteja aqui, o teu filho esteja numa situação calamitosa, talvez o teu casamento não esteja bom. Você tem que começar a profetizar. Porque se você é servo de Deus, se você está perante face a face com Deus, quando você falar, Deus vai bradar do alto e vai entregar a tua bênção para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Diz a história, irmãos,
que quando Elias ele profetiza ali, não houve nem orvalho, nem chuva por 3 anos e meio, segundo a palavra do homem de Deus. E aí o que Deus pega e faz? Elias, sai rapidamente daí e vai para o ribeiro chamado Querite, porque lá eu mandei que os corvos, né, te alimentem, né, todos os dias. Querite, irmão, ficava ali na região de Israel, ali próximo, ali um ribeiro ali próximo. E diz ali que Elias passou um bom tempo ali. Os corvos vinham, traziam carne fresquinha, pão fresco ali, todo dia. Enquanto a nação não tinha água, né, porque havia uma grande seca naquela época, Elias comia pão fresco, carne fresquinha e bebia água todo dia no ribeiro. Aí, irmãos, algumas pessoas, né, olham para o cristão e às vezes falam: rapaz, esse crente parece que é doido, né? A inflação está alta, a bolsa subiu, caiu, né? Está tendo uma crise mundial aí, e esses crentes ficam dando glória a Deus e aleluia. Sabe por quê, irmão, que ele faz isso? Porque ele sabe que a provisão não vem de homem. A provisão vem daquele que vos chamou. Louvado seja o nome do Cordeiro. Talvez você está aqui hoje, talvez você está pensando assim: meu Deus, o que vai ser de mim? Só tem o último arroz na panela. Eu quero profetizar na tua vida. Assim diz o Senhor, que a farinha da panela não vai se acabar, e nem o azeite da botija vai cessar, porque se Deus Ele está no controle, Ele vai suprir as suas necessidades para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos creem nisso? Por uma linda salva de palmas. Olha só, irmão. Deus chegou um certo tempo que Elias já estava acomodado no ribeiro de Querite. Aí Deus, Ele pega e fala assim: Elias, agora você vai sair daí. Você vai para um lugar, né, aonde eu já falei com uma viúva lá em Serepta. Ela vai te ajudar você lá. Ela vai te ajudar. Sabe o que Elias fez? Elias não teve dúvida. Elias, quando Deus falou para ele: cai fora daí, Elias, ele pegou sua bagagem ali e ó, foi para onde Deus havia mandado. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Às vezes a fonte já secou. Escute o que eu vou dizer para você. A fonte já secou. E às vezes você está querendo cavar cova, querendo cavar buraco, tentando achar água, e Deus está falando: sai daí, porque senão você vai morrer. Você vai morrer espiritualmente se você não sair daí. Eu não sei com quem Deus está falando aqui, mas eu sei que Deus está falando com alguém aqui, que a fonte já secou, e Deus está te revelando um outro local para você ir, porque lá é aonde Deus vai emanar o poder dele, é aonde Deus vai curar, é aonde Deus vai te alimentar, Deus vai te capacitar para a glória do nome dele. Louvado seja o nome do Cordeiro. Essa mulher aqui, irmão, ela não sabia. Uma coisa eu aprendo aqui, irmão, que Deus complica as coisas, mas depois Deus explica. Quando essa hora ele chega diante de Serepta, ele vê uma visão horrenda. A fome, seca. Quando ele chega à porta da cidade, ele olha para aquela mulher parecendo um zumbi, irmão. Porque a fome já estava há muitos anos já não tinha mais nada. E quando ele chega à porta da cidade, ele se depara com aquela mulher, e ele pede um pouco de água para ela. Notem que havia uma grande seca. Água naquela época, irmão, era algo precioso.
Você vê aí em São Paulo aí que não está chovendo de jeito nenhum. Os cabras estão em tempo de se matar e querendo água. Você imagina no meio de uma seca terrível. E aí, essa mulher ela não nega. Diz o texto que quando ela está indo, ela pega e fala assim: ouvi do Senhor teu Deus, né? Que eu não tenho nada a não ser um pouquinho de farinha, né? E alguns cavacos, vou fazer um pequeno bolo. E ali vou comer eu e meu filho, nós vamos morrer. Ou seja, ela já tinha decretado a situação dela. Eu não sei, irmão, como é que está a tua vida hoje. Mas talvez o inimigo já lançou tantos problemas na tua vida, tantas situações, que talvez você esteja como essa mulher aqui. Já desistiu, já entregou os pontos, já está achando que é o fim para você. Mas eu quero dizer para você hoje, quem dá a última palavra é Deus, meu irmão. Quem dá a última palavra é Deus. E se Deus está no teu controle, eu quero dizer para você que a tua história não vai acabar assim. Glória a Deus, glória a Deus. É? Se Deus está no controle, irmão, se Deus é na minha vida, se Deus é na tua vida, Ele não vai deixar a tua história acabar assim. Talvez o inimigo chegou e colocou um ponto e disse: daqui não passa. Mas eu quero ser profeta na tua vida. Eu quero dizer que o meu Deus, Ele conhece de grafia. E se o inimigo colocou um ponto, o meu Deus acrescenta uma vírgula e fala: ó, a tua história, ela tem continuidade sim. Glória a Deus. Quando essa mulher pensou que a história dela estava acabada, Elias olha para ele e fala assim: ó, você vai fazer segundo as tuas palavras, mas você vai preparar um bolo pequeno para mim, você traz para mim primeiro, e depois você faz para os seus filhos. Olha, para quem já está quase para morrer, é fé demais, né? É muita fé, irmão. É muita fé. Talvez algumas pessoas tenham falado: rapaz, se depender de mim, se caber a mãe de fome. Mas é a fé, irmão. A fé é algo sobrenatural, não é algo natural. Se você olhar as coisas com os olhos naturais, as coisas não vão acontecer, irmão. Você tem que olhar com os olhos da fé. Olha só, quando eu falo de fé, eu lembro de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele olhava para uma pessoa, se a pessoa ela estava deitada num leito de enfermidade, olha o que é fé, irmão. Jesus não olhava para aquela pessoa deitada, mas Jesus já via ela de pé. Isso é fé. Diz que havia um garotinho. Esse garoto chegou para um fazendeiro e pegou e perguntou para ele: fazendeiro, o que é unção? Aí disse que o fazendeiro pegou: a unção é algo vindo da parte de Deus. Aí ele pegou e olhou assim e viu uma flor. Quando ele olha para aquela flor, ele pega e fala assim: aquilo é unção? Aí o fazendeiro olha e fala assim: não, aquilo não é unção. Aí de repente ele olha para o outro lado, ele vê um passarinho voando, né? E fala assim: fazendeiro, aquilo ali é unção? Ele pegou e falou assim: não, aquilo não é unção. Aí o fazendeiro pega e chama o menino mais pro lado. E de repente, ele mostra para o menino uma vaca, muito grande. E de repente ele olha mais para cima e mostra uma pomba em cima de um fio. Aí ele pegou e falou assim: você quer saber o que é unção? Ele falou: eu quero. Unção é quando a vaca estiver em cima do fio e o passarinho no chão. Isso é unção.
Unção é algo que você não explica, irmão. Não é algo natural, não é coisa que você vê todo dia. É algo sobrenatural. Louvado seja o nome do Cordeiro. Isso é unção. Então, olha aqui, irmãos. Quando essa mulher, ela vai na direção de Elias, ela obedece à ordem do homem de Deus, o homem de Deus começa a profetizar sobre a vida dela. E diz ali que ele profetiza sobre a vida dela e Deus muda o cativeiro daquela mulher. Louvado seja o nome do Cordeiro. E aí, irmão, a seca ainda ela continua predominando. Mas Deus, Ele nunca deixa a obra incompleta. Tudo que Deus Ele faz, Ele não faz pela metade. Deus sempre conclui a obra, né? E aí Deus chega para Elias e fala: olha, Elias, você vai ter que se apresentar diante de Acabe. Você vai ter que ir lá. E Elias fica preocupado. Elias fica preocupado, né? Mas por outro lado, Elias ele pega e fala: não, eu vou me apresentar. Quando Elias está indo para se apresentar diante de Acabe, ele encontra o servo de Acabe pelo nome de Abadias, se eu não me engano, Obadias. E ali Elias, ele propõe um negócio para ele: ó, vai lá e fala para Acabe que eu quero que ele se encontre comigo lá no monte, e nós vamos, né, nos reunir lá, e aí você vai pegar, né, os 400, para ele pegar os 450 profetas de Baal, mais os 400 de Azera, porque era a esposa de Baal, porque Baal ele tinha a mulher dele, e chamava Azera, está no versículo de número 19, no capítulo 18. E ali nós vamos clamar do fogo do céu. O que responder com fogo, esse vai ser o Senhor. E ali, irmão, diz o texto e a história, que naquela época, o que eles faziam? Eles cultuavam a Baal, eles cultuavam essa Azera, que era a esposa de Baal, ou seja, na porta da cidade, Acabe ele tinha levantado um ídolo de Baal, e do outro lado, a esposa de Baal, Azera. Ou seja, todas as pessoas que tinham que passar ali, tinham que passar mediante aqueles ídolos. Ou seja, Baal simbolizando o Deus da chuva, e Azera, a deusa da fertilidade. E aí, irmãos, olha só, o texto ele narra que chega esse grande dia. E aí, no versículo de número 21, no capítulo 18, eu gostaria que vocês viessem aí. Olha o que Elias ele diz para o povo de Israel. Olha só. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cochearei em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu, porém o povo não respondeu nada. O que acontecia, irmãos? Olha só, olha para cá. Naquela época, o povo de Israel, eles serviam a Deus e ao mesmo tempo queriam servir a Baal. E aquilo que eu disse no começo, irmão, Deus, Ele não reparte a glória dele com ninguém. É mais ou menos em outras palavras assim, irmão. Você está aqui na igreja hoje, você está cultuando ao Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? Você serve um grande Deus, e de repente quando você sai daqui, você vai para o funk, você vai beber, você vai fumar, você vai fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Era o que o povo de Israel estava fazendo. O que eles faziam? Eles queriam seguir a Deus, mas por outro lado queriam seguir a Baal. Há um versículo no livro de Mateus, eu sei dele, mas eu não lembro onde estava, diz assim: diz assim: não podeis tomar o cálice de Deus e o cálice dos demônios.
a tendência é ela fazer a vontade do mal. Não tem essa. Com Deus ou é 8 ou é 80. Ou é ou não é. Ou é sim, sim ou não, não. Eu sou cristão da boca, mas o meu coração, eu sou do funk, eu sou do mundo. Sabe o que está fazendo aí? A Bíblia diz assim: sim, sim ou não, não. Que passa disso é procedência do maligno. O que está agindo na vida dessa pessoa que está cocheando em dois pensamentos é o diabo que está agindo. Jesus, ele falou uma certa vez sobre pessoas que cochiam em dois pensamentos. Está lá em Mateus capítulo 6 assim: ninguém pode servir a dois senhores. Porque se você servir a um, você vai desagradar o outro. Ninguém pode servir a Deus e servir a Mamon. Quem é esse Mamon? Dinheiro. Tem muitas pessoas que deixam de servir a Deus por causa da ganância. Haja dito que na igreja de Laodiceia, né, o povo cultuava tanto dinheiro ao ponto de deixar Deus por lá de fora, deixar Jesus. E Jesus, ele está sempre pronto a nos perdoar, está sempre pronto, né, a nos acolher. E ele está ali, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Hoje nós estávamos comentando, hoje foi a tarde proveitosa, nós estávamos comentando sobre a oração de Agur. Agur falando: Deus, não me dê muito, né, para que eu não me sobrebeça, também não me dê pouco para que eu fique necessitado, só me dê o suficiente para que eu não me afaste de ti. Irmão, é melhor o pouco com Deus do que o muito com o diabo. Eu sempre digo isso aqui dentro da igreja. Você lembra do Lázaro e o rico? O que aconteceu ali? O rico tinha de tudo. Lázaro só tinha lepra, chaga no corpo. E aí o que aconteceu? Quando os dois morreram, o rico foi para o inferno e Lázaro foi para o seio de Abraão. Quando ele olha do inferno, ele vê Lázaro alegre junto com o pai Abraão ali, né? E ali ele pega e fala: pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e toque na minha língua, porque o lugar onde eu estou aqui é lugar de sofrimento, é lugar de tormenta. Aí Abraão olha bem para a cara dele e fala assim: você lembra quando você estava lá na terra? Você tinha do bom e do melhor? Lázaro só tinha lepra, só tinha chaga, né? Essa é a sua porção. Aquela foi a porção sua. A porção de Lázaro era lepra. Hoje, você aí, onde você está, você é atormentado. Agora Lázaro, ele é consolado. Irmão, nunca murmure pelo aquilo que Deus te dá. Nunca murmure, porque é a porção que Deus preparou para você. É o que Deus tem preparado para você. Talvez hoje você aqui na terra, que você não tenha muita condição financeira. Mas é aquilo que eu disse ainda há pouco: é melhor você ser fiel no pouco com Deus do que o muito com o diabo. Eu te garanto para você que se você for fiel a Deus no pouco, Deus ele vai te colocar sobre o muito lá no céu. Aleluia, Deus. E não vai ser algo, irmão, natural que corrompe. O que Deus ele tem preparado para a sua igreja é algo incorruptível, aonde a traça e a ferrugem não corrói. É isso que Deus tem preparado para você. Louvado seja o nome do Cordeiro. E diz o texto aqui, irmãos, que Elias ele exorta a nação de Israel, porque eles estavam desviados dos caminhos de Deus. E ali ele pega ali e fala assim: ó, então é o seguinte, separe aí 2 novilhos, vocês cortam os pedaços aí, né? Vocês preparem o altar aí, e aí aquele que há de responder com fogo, esse será o Deus Todo-Poderoso. Quando eles fazem isso, irmãos, 450 profetas do Baal, o que eles fazem?
Eles preparam ali o altar do jeito deles ali, cortam os pedaços, e diz o texto que eles começam ali, né, o ritual deles. Eles começam a invocar o Deus deles, porque a Bíblia fala sobre o Deus deles, mas é um Deus de letra minúscula. Você precisa observar isso, um Deus de letra minúscula. Quando a Bíblia menciona um Deus de letra minúscula, quer dizer o quê? É o Deus que o mundo diz aí, um Deus do chulé, Deus que não vale nada. E aí, eles começam a invocar. Eles começam a invocar ali, né? Para que Baal respondesse com fogo. E diz ali que eles começaram ali, Baal, Baal, e começam ali a clamar a Baal. Mas Baal não escuta, Baal não responde. Por outro lado, irmão, Elias, olha a situação deles, e Elias começa a zombar. Elias começa a dar risada. Em outras palavras, começa a zoar com a cara dos caras. Porque Elias sabia que Baal não era Deus coisa nenhuma. Que Baal